Você sabia que Alexandre Pato assistiu a um jogo recente do São Paulo no camarote do presidente Júlio Casares? E que Vitor Pereira foi super cornetado na última reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essas duas histórias e fala também sobre o Flamengo, com a possibilidade de aprovação de um contrato de muitos milhões. Sobre as SAFs, quais são os clubes brasileiros grandes que nem pensam na possibilidade de se tornarem sociedades anônimas do futebol? Falo também sobre o Atlético Mineiro com direito à confusão contra o Zaratio, as últimas do mercado de transferências, bastidores e uma informação importante que envolve o futuro de Luizito Soares. Será que o uruguaio pode pintar no Brasil em 2023? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte, e nessa quarta-feira tem um jogaço. Cruzeiro e Vasco se enfrentam pela Série B e a vitória da Raposa em casa pagar R$ 1,75 é o jogo que pode devolver o Cruzeiro à primeira divisão de forma matemática. E também já dá para começar a apostar nos jogos da Série A. No domingo tem São Paulo e Avaí, vitória do Tricolor pagando R$ 1,54. Na terça ainda tem Santos e Atlético Paranaense e na quarta-feira o restante da rodada com direito a Atlético Mineiro e Palmeiras para você não perder a chance de apostar. Na Aposta Ganha super simples, pega o link que está no comentário fixo ou aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que todos os ingressos para a partida final entre Corinthians e Internacional do Brasileiro Feminino, jogo marcado para sábado, já foram negociados. Embora até esse momento só 33 mil já tenham tido a baixa bancária. Quando eu falo só é um modo de dizer, né? A tendência é que ao longo dessa quarta-feira o restante dos ingressos tem a confirmação do pagamento e o Corinthians anuncia que não existem mais entradas para o duelo. Seria bem legal ver uma final de Campeonato Brasileiro Feminino com 45 mil torcedores. Bora falar que o Santos deve aumentar nos próximos dias o salário do Maicon, zagueiro que virou capitão, uma das peças mais importantes do time. Ele vai à Vila Belmiro para ganhar 230 mil mensais. E o presidente Andrés Rueda já sinalizou com um salário próximo a 300 mil para a próxima temporada, zagueiro que tem vínculo até dezembro de 2023. Quero te contar também que o STJD decidiu punir o Grêmio com 3 jogos de perda de mando de campo, tudo por causa das confusões entre torcedores do Grêmio e torcedores do Cruzeiro em um jogo da Arena. Dessa maneira, o tricolor gaúcho não deve mais atuar em casa na Série B, os confrontos finais possivelmente na cidade de Caxias do Sul. Para completar o giro de notícias, contar que a família Menin já emprestou mais de 250 milhões de reais ao Atlético Mineiro. A grande novidade foi divulgada pelo Fala Galo, site que cobre o Atlético bem de perto. O pessoal conseguiu confirmar através de documentos que não existe nenhuma previsão de pagamento de juros para todo esse montante. E aí, por fim, para arrematar, mais duas informações. A primeira delas, de que o Checa, volante português que foi especulado no Corinthians, já tem novo clube. Ele tinha vínculo até o fim da temporada passada com o Lille e assinou contrato de 2 anos com o Rennes da França. E na abertura da rodada da Série B, Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-0 em casa, se afastando da zona do rebaixamento, enquanto o Grêmio fez 3-0 no Sport e praticamente confirmou o acesso. Hoje a vantagem do Grêmio para o Londrina, primeiro time fora da zona de classificação, é de 8 pontos em relação ao Sport. A diferença já é de 10. Bora falar sobre o mercado, mais especificamente sobre Luizito Soares, centroavante que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, e ele não fica no Nacional do Uruguai para o próximo ano. A confirmação foi feita pelo próprio presidente do Nacional em um programa de TV no Uruguai. Ele disse o seguinte, abre aspas: termina o campeonato e o Soares vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas. Ele fez um grande esforço para vir para cá e sairá como foi acordado. E essa declaração acabou gerando otimismo em vários torcedores de clubes brasileiros. Afinal de contas, se o Soares já veio à América do Sul, que tal só se mudar para o Brasil? Essa chance é muito pequena, para não dizer mínimo. Isso porque o Soares já havia sido especulado por clubes brasileiros antes de voltar para o seu país. E o que pesou de maneira contrária ao nosso calendário. O Soares entende que seria um grande erro na carreira dele enfrentar um calendário com 60, 70 jogos por temporada. A tendência é que depois de jogar no Nacional ele se mude para a Major League Soccer. Inclusive já existe um acordo verbal com o time dos Estados Unidos.
Bora falar sobre o meio atacante Zarate, o jogador do Atlético Mineiro que viveu uma terça-feira bem triste. Ele estava jantando com familiares quando integrantes da Galocura, a principal torcida organizada do Atlético, resolveram intimidá-lo. Só para você entender o contexto. Recentemente, por conta da péssima fase do Atlético, o pessoal da Galocura lançou um disque balada, em que, ao constatar algum jogador do Atlético na noite, os torcedores, sem precisar se identificar, ligariam para a Galocura, que faria uma reclamação, iria protestar com o atleta no local onde ele estivesse. E encontraram o Zarate numa balada, não é bem uma balada, né? É um bar lá em Belo Horizonte. O pessoal da Galocura foi avisado e foi lá intimidar o jogador. O Zarate acabou passando por uma situação bastante ruim, chata, e depois usou suas redes sociais para explicar o acontecido. Dá uma olhada, abre aspas. Para esclarecer as coisas, eu estava prestes a comer com a minha família que veio da Argentina. Eu estava bebendo água e vivendo um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. Posso ser cobrado? Sim, mas por outro lado, minha família ficou assustada, fecha aspas. Ficou muito claro nas repercussões a partir dessa mensagem que os torcedores atleticanos comuns, não ligados à torcida organizada, ficaram a favor do Zarate, entendendo que foi uma cobrança absolutamente descabida por alguém ou em cima de alguém que sempre se entrega dentro de campo. Se a fase do time é ruim, com o risco até de não se classificar para a Libertadores do próximo ano, isso não passa pelo Zarate, que é inclusive o jogador mais assediado pelo futebol europeu, e essa situação numa dessa pode até abreviar a passagem do Zarate. Acho que o torcedor que se acha no direito de sair cobrando todo mundo precisava repensar um pouquinho essa questão. E você, concorda, discorda? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Quero falar agora sobre o Flamengo e uma aprovação que vale 17 milhões e meio de reais. Os membros do Conselho Deliberativo do Fla foram convocados para um encontro nessa quinta-feira. O tema desse debate é aprovação ou não de um contrato de patrocínio com uma empresa chamada AssistCard. Essa empresa é do ramo de seguros de viagens e ficaria na barra traseira da camisa do Flamengo. Aí você pode lembrar, mas Nicola, a AssistCard já estampou a sua marca em um jogo, ou melhor, em 2 jogos do Flamengo. De fato, nas semifinais contra o Vélez, na Libertadores da América, você vai lembrar que a AssistCard já ocupou esse espaço. Era algo específico para aqueles 2 jogos, até porque a empresa tem sede em Buenos Aires e do ponto de vista estratégico seria importante estar na camisa do Flamengo num confronto contra um time argentino. Por aquele contrato, o Flamengo recebeu 2 milhões e meio de reais. O que vai se aprovar nessa quinta-feira é um contrato bem mais longo, de 28 meses, que pode garantir mais 17 milhões e meio de reais. Para ser bem preciso, quando a AssistCard procurou o Flamengo, a proposta foi de 20 milhões de euros por 28 meses. Só que como não havia possibilidade da aprovação do Conselho Deliberativo para os jogos contra o Vélez e havia pressa para que esse patrocínio pudesse estar na camisa nos jogos contra o Vélez, o Flamengo decidiu criar essa estratégia de fazer 2 contratos, um contrato especificamente para esses 2 jogos com valor baixo de 2 milhões e meio, sem a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo, e o restante passando pelo crivo do principal órgão fiscalizador do Fla. Não há motivos para recusa. O Flamengo deve aceitar por meio do seu conselho esse contrato, fazendo com que a camisa do Flamengo se torne ainda mais valiosa no país. O Flamengo bastante distante de todos os demais. Prometo trazer para vocês nos próximos dias uma comparação de quanto os principais clubes do país faturam com patrocínios. Acho que você vai ficar assustado com a superioridade rubro-negra. Bora de notícia exclusiva. Patrick de Luca, volante de 22 anos de idade, formado na base do Palmeiras e titular absoluto do Bahia nas últimas 2 temporadas, não ficará em Salvador. As negociações para a prorrogação do contrato, que se encerra em dezembro, não chegaram a um denominador comum, e agora vem uma outra informação exclusiva. Mano Menezes, técnico do Internacional, pediu a contratação do Patrick de Luca. Inclusive, os representantes do atleta já foram procurados pelos dirigentes colorados. Eles foram avisados nessa conversa que existem outros interessados, do Japão, de Portugal, dos Emirados Árabes e também dos Estados Unidos, embora o Patrick de Luca tenha avaliado como positiva a chance de se mudar para o Internacional. Colorado, que busca jogadores para essa função de volante, até porque o Edenilson vai embora na virada do ano. Já contei para vocês com exclusividade que a comissão técnica e a diretoria entenderam que o ciclo dele se encerrou. O Liseiro também será devolvido ao São Paulo.
O Patrick de Luca pode assinar um pré-contrato, isso até agora não foi fechado, mas o Inter tenta convencê-lo de fechar esse contrato o mais rápido possível para que ele possa se apresentar de graça a partir de janeiro. Pedido exclusivo de Mano Menezes, atleta de muita qualidade com a bola nos pés e que recompõe extremamente bem. O Inter também está de olho em outro volante, o Felipe Machado, que pertence ao Cruzeiro, também em fim de contrato por lá. A ideia do Inter também, assim como acontece em relação ao Patrick de Luca, é fechar um pré-contrato. As negociações estão em andamento. Alexandre Pato de volta ao São Paulo? Essa especulação surgiu muito forte nas últimas horas nas redes sociais e antes de trazer a resposta, deixa eu só acrescentar uma informação que vai causar ainda mais barulho. Recentemente, em um jogo no Morumbi, o Alexandre Pato, a convite do presidente Júlio Casares, esteve no camarote presidencial e assistiu a partida do Tricolor ao lado do presidente. Aí você deve estar pensando, bom, então agora é certo que o Pato volta ao São Paulo, certo? Não é por aí. Primeiro porque o Pato está machucado. Não sei se você sabe, mas no mês de agosto ele acabou sofrendo uma lesão séria no ligamento do joelho direito, já passou por cirurgia no fim do mês de agosto e não volta antes de março ou abril da próxima temporada. Já iniciou o processo de fisioterapia, está fazendo a fisioterapia no Brasil, não está descartada nem a possibilidade dele fazer parte dessa recuperação no São Paulo, com todos os custos bancados pelo Orlando City, clube com quem ele tem contrato até dezembro. O Pato só não está no São Paulo porque o Tricolor não o quis. Antes de renovar o contrato com o Orlando City, ele e seu representante, o Júnior Pedroso, conversaram com o São Paulo. Disseram que o Pato toparia voltar ao Morumbi por um salário praticamente simbólico. A ideia do Pato era jogar no São Paulo a qualquer custo. O Tricolor, na oportunidade, entendeu que não valeria a pena contratá-lo. O São Paulo com dificuldades em relação ao fluxo de caixa e também entendia que o Pato talvez precisasse de mais tempo para provar que as contusões da temporada passada haviam sido superadas. Mas voltando à boataria de que o Pato vai virar reforço do São Paulo em 2023. O convite feito pelo Casares foi algo cordial, algo entre parceiros, amigos. Não imagino hoje o Pato como uma alternativa para o São Paulo, apesar dele ter velocidade e também drible, que são duas características pedidas pelo Rogério Ceni. Vai haver ainda mais desconfiança em relação à capacidade física do Pato depois de passar por uma cirurgia no joelho. Mais uma, atleta que já está com 33 anos de idade e que antes de se machucar em 2022, é verdade, fazia um bom ano pelo Orlando City. Dessa maneira, se você se animou com a ideia de ter o Pato vestindo a camisa do São Paulo, é melhor descartar pelo menos pelos próximos meses. Antes de encerrar sobre o São Paulo, só uma informação importante. O presidente Júlio Casares esteve nessa terça-feira no Paraguai, ele foi à sede da Conmebol para conversar com o presidente da Conmebol e também com o presidente do Independiente Del Valle. Foi quando ficou acertado que o clube equatoriano, adversário do São Paulo na final da Sul-Americana, vai ficar com apenas 1.500 ingressos dos 56 mil disponíveis para a grande decisão. Dessa maneira, 12.500 ingressos que estavam definidos, destinados ao time equatoriano, podem ir para o São Paulo. Vai depender muito da demanda. Se os São Paulinos forem comprando ingressos, a gente vai ter uma casa praticamente toda tricolor para o confronto decisivo. Bora falar sobre as SAFs no futebol brasileiro. Você deve ter visto que o Bahia e o Grupo City vão anunciar nos próximos dias o acordo. O Bahia vai se tornar o 12º clube do Grupo City em todo o mundo. Para essa sexta-feira houve a convocação do Conselho Deliberativo do Bahia. Se houver aprovação, esse tema vai ser submetido aos sócios, também aprovado. Grupo City passa a ser dono do Bahia. E aí é mais um clube que se torna uma SAF e acaba tendo seus direitos vendidos. Só para lembrar, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, o Atlético Mineiro tem negociações avançadas e espera concluir esse processo de SAF até o início de 2023, o mesmo vale para o Curitiba, para a Portuguesa, para Atlético Paranaense, Fluminense, Sport, enfim. A cada dia mais vemos outros clubes entrando no movimento das SAFs, mas existem clubes grandes no futebol brasileiro absolutamente resistentes a essa ideia e é sobre isso que eu quero tratar nessa parte do vídeo. Primeiro, os 4 grandes clubes de São Paulo nem cogitam a possibilidade de se transformar em SAF. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos são radicalmente contrários. O mesmo vale para o Flamengo no Rio de Janeiro e também para Grêmio e Internacional no Rio Grande do Sul. Esses 7 times possivelmente serão os últimos a se transformarem em SAF. Imagino que isso só vai acontecer depois que vários outros times que virarem SAF se tornarem extremamente competitivos e capacitados do ponto de vista financeiro. Só isso para garantir mudanças.
E só para trazer um bastidor, o São Paulo e o Grêmio até criaram comissões que tinham a intenção de apontar prós e contras, mas a grande verdade é que quando os dirigentes do São Paulo e do Grêmio fizeram isso, eles só queriam dar uma resposta aos torcedores que cobravam mais a possibilidade de uma SAF. E os principais motivos para tamanha resistência têm a ver, primeiro, com o entendimento de que esses clubes não dependem de investidores internacionais, e depois porque os conselheiros, os diretores e os presidentes em jogo perderiam todo o poder que têm atualmente. Bora fechar o vídeo para falar sobre Vitor Pereira, que é muito querido pelo torcedor corintiano, mas anda com o filme bem queimado entre membros do Conselho Deliberativo. Nessa segunda-feira houve uma reunião entre os conselheiros do Corinthians para discutir a possibilidade de mudanças no estatuto. O pessoal da situação, capitaneado pelo Duílio Monteiro Alves, cogitava a possibilidade de um aumento do mandato de 3 para 4 anos. Dessa maneira, o Duílio, em vez de sair em dezembro de 23, só sairia em dezembro de 24. Eu já contei para vocês que houve uma baita confusão entre o Gobi e o Duílio, e essa possibilidade está completamente descartada. Mas durante esse encontro também ficou bem claro que são vários os conselheiros contrários à permanência do Vitor Pereira no Corinthians para 2023, e hoje são 3 os motivos para essa irritação em relação ao técnico português. Primeiro dos motivos, os conselheiros não concordam com a forma que o VP usa os jogadores reservas, e dá para citar o último exemplo bem claro. O Corinthians perde para o América usando vários reservas. Os conselheiros, durante esse encontro na última segunda-feira, reclamaram da utilização de reservas, lembrando que o Corinthians só voltaria a campo 10 dias depois. O próximo jogo está marcado para o dia 28 contra o Atlético Goianiense em casa. O entendimento era de que era hora de colocar titulares para tentar ganhar pontos importantes na briga pelo G4. Segundo motivo apontado pelos conselheiros para os protestos contra o Vitor Pereira tem a ver com a demora para ele responder se fica ou não no Corinthians. A compreensão desse grupo de conselheiros irritados com o português é de que ele está fazendo pouco caso, postergando uma decisão sobre sua permanência ou não e atrapalhando o planejamento para a próxima temporada. Terceiro e último motivo, custo. O Vitor Pereira e sua comissão técnica recebem cerca de 1,8 milhão de reais por mês. E eles só ficam mais baratos hoje do que a comissão técnica do Abel Ferreira no Palmeiras. O entendimento é de que se ele for embora, o Corinthians consegue trazer alguém tão bom quanto para receber menos. Quero saber a sua opinião. O VP merece ou não ser cornetado? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente volta assim que surgir informação importante. Beleza? Abraço, tchau!